Pronto, pessoal, vamos lá. Depois eu já terminei na aula, cada prova de geometria, bom, gente. Então vamos. Olha só, então continuando da onde a gente parou ontem, só falta assim a gente deduzir a forma derivada do logaritmo. E aí a gente vai ter algum exercício envolvendo exponencial do logaritmo, beleza? Então, recapitulando, a gente define uma função, né, de f(r), que é a exponencial a elevado a x com a maior do que zero, beleza? Tranquilo? E como eu falei ontem, para esse tipo de função, a gente vai trabalhar apenas, né, esse número A, que é a base da exponencial, pode ser qualquer número real positivo, mas a gente vai trabalhar apenas com, quer dizer, tem um que é mais importante, que é o chamado número E, que é aproximadamente, é um número irracional. A gente não tem ferramentas no momento para demonstrar que esse número é irracional, porque isso é bem difícil, mas então vou pedir para vocês acreditarem nisso, assim como o π também é bem difícil mostrar que π é irracional, mas é esse número aqui, e ele tem essa propriedade particular. Quando a gente considera a função exponencial de base E, a gente vai ver que a derivada dessa função é a própria função, tá? E a gente pode demonstrar que, na verdade, essa é a única, essa e os múltiplos dela, se você multiplicar isso aqui por 2, 3, 4, são as únicas funções que têm essa propriedade. A derivada é igual à própria função, certo? E isso tem a ver com a própria natureza da variação exponencial, que é uma variação assim, quanto maior a grandeza, mais rápido ela cresce. Então o crescimento da grandeza está relacionado com o próprio valor da grandeza, né? Um exemplo disso que a gente falou ontem, que a gente pode pensar é o crescimento de uma epidemia. Quanto mais gente contaminada, mais gente cresce. Então 4 contaminados vão contaminar 8 pessoas, 8 contaminados vão contaminar 16 pessoas, assim por diante. Não é um crescimento linear, é um crescimento exponencial. E por isso que a gente fala popularmente, crescimento exponencial é algo que cresce muito rápido, né? Bom, aí a gente chegou aqui, né? Deduziu essa fórmula ontem. Aí a gente vai definir também a função logaritmo, que é definida assim: g de x igual ao log de a na base de x, com a maior do que 0 e a diferente de 1. Tá? Então 1 não pode ser base do logaritmo, beleza? Tá? Porque a gente nunca vai, se a base é 1, né? Lembrando que o que a gente chama de base aqui é a mesma coisa que a gente chama de base aqui. É o número que vai ser elevado a algum expoente. Então, quando a base é 1, a gente nunca pode elevar qualquer coisa, sempre vai continuar dando 1. Então, por isso que ele não pode ser base. Tá? Porque se a gente for calcular, por exemplo, log de 2 na base 1, log de 3 na base 1, não existe. Beleza? Porque nunca eu vou elevar 1 a alguma coisa e aumentar 2. Certo? Isso é o resumo da aula de ontem. E aí, é importante sempre lembrar também, quando a gente fala de logaritmos, que se eu escrever assim, ó, chamar essa função de g de y, né? Isso é a mesma coisa que dizer que a elevado a y é igual a x, tá certo? Beleza? Então, esse logaritmo
vocês sempre têm que ter isso na cabeça, porque isso vai ajudar a pensar. Isso tá legal? Beleza? Bom, e isso também nos ajuda a entender por que o domínio da função logaritmo tem que ser apenas os números positivos, certo? Por quê? O que é o domínio de uma função? É o conjunto onde a variável independente, no caso x, assume valores, certo? E o que é essa variável x no caso do logaritmo? É o resultado da potenciação, certo? O resultado de uma potenciação nunca pode dar um número negativo. Então esse x também tem que ser positivo. Tá legal? Certo? Porque quando eu pego o número A2, por exemplo, e elevo a qualquer coisa, nunca vai dar um número negativo. Pode dar um número maior do que 1 ou um número menor do que 1. Se eu elevo 2 a 3, a 8. Se eu elevo 2 a menos 3, a 1/8. Mas nunca vai dar menos 8. Não existe. Então, por isso que o domínio da função logaritmo tem que ser esse. Tá beleza? É isso. Certo? Bom, deixa eu ver o que é mais. Bom, aí a gente também a gente vai, da mesma forma que a gente fez com a função exponencial, a gente vai considerar os logaritmos apenas de base E, tá? São chamados tem um nome assim de logaritmo neperiano, logaritmo natural, tá? Certo? Isso por quê? Que a gente só precisa considerar, tanto no caso da exponencial como no caso do logaritmo, a gente só precisa se preocupar com a base E, tá? Por dois motivos. Primeiro, que qualquer outra base pode ser reescrita em termos de uma base qualquer, beleza? Então, uma exponencial de base 2 pode ser reescrita como uma exponencial de base 3. Eu já mostro como, tá? Então, o que a gente diz? No logaritmo também. Tem como mudar de base do logaritmo. Então, a gente converte tudo para a base E. Por quê? Porque a base E é mais fácil de trabalhar do que as outras bases por causa disso. A derivada é uma prova. Tá legal? Então, a gente só vai se preocupar com a base E. E agora, eu vou deduzir a derivada no caso do logaritmo de base E, certo? Para fazer isso, é importante a gente lembrar também de uma coisa que eu falei ontem, que se a gente escrever assim, logaritmo na base A de A elevado a x, certo? Qual é o resultado disso? É o próximo x, beleza? Tá, aquela coisa que eu falei ontem, que foi um tempão, que eu até falei, é tão fácil que é difícil, né? Assim. E da mesma forma, se eu escrever A elevado ao logaritmo de x na base A, também é o próprio x, certo? Aquilo que eu falei ontem. Por quê? O logaritmo, por definição, é um expoente. E esse xzinho que aparece aqui é o resultado da exponenciação, e esse A é a base. Então, se eu elevo a base a esse cara que é justamente definido como um expoente que leva a esse resultado, qual vai ser o resultado? É esse mesmo. Tá? Tranquilo? Então, essas relações a gente vai precisar, certo? Para deduzir a fórmula, e vai ser uma dedução bem rápida, vocês vão ver, tá? E eu vou me concentrar, como eu falei, na função logaritmo de base E. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, aqui em cálculo, como pra gente, vocês no ensino médio, quem viu? Peraí, faltou o aqui. Quem ensinou logaritmo, quem estudou logaritmo no ensino médio aqui? Só? Tá. Então, ou quem, não é quem aprendeu, não, quem viu isso na escola de alguma forma. Sim. Então, olha só. Deixa eu só consertar aqui. Vocês lembram na escola, esse número que aparece aqui é a base, tá? Se a gente não escrever a base,
a base 10, beleza? Certo? Isso é padronizado. Assim. Por quê? Porque a base 10 ela tem uma relevância particular, que eu falei, tem a ver com a ordem de grandeza, porque a gente tem um sistema de numeração decimal, beleza? Então, o padrão é base 10, tá? Em cálculo, em geral, o padrão é outro. O padrão não é a base 10, é a base E. Essa é a base mais importante, beleza? Então, se vocês virem aqui no contexto do cálculo, né, é importante pensar a simbologia matemática não é universal. Às vezes tem uma simbologia que a gente usa dentro de um contexto e no outro contexto é diferente. Então, no contexto do cálculo, se por acaso vocês virem o logaritmo sem base, não é a base 10, é a base E, tá? A base E é a base padrão. Ou então, vocês vão ver isso escrito assim, ó, LN, certo? LN que é a abreviação logaritmo natural. Mas isso aqui ou isso, pra gente, vai ser a mesma coisa que isso, tá? Beleza? Eu vou tentar usar sempre essa notação aqui que não deixa dúvida. Mas eu estou alertando, se vocês forem estudar no livro e tal, e encontrar isso aqui, vai ser base 10, vai ser base 10, tá? Bom, aí... Fala. Tá. Bom, aí o que eu vou fazer? Se eu chamar, agora eu vou pegar aquela f, que é a exponencial, tá? Certo? Beleza? Aquela função f que está escrita aí, só estou repetindo aqui. Aí eu vou escrever assim, ó, eu vou fazer a composta das duas, f de g de x, certo? Beleza? F de g de x é o quê? Olha só, quem é a f? A f não é exponencial? Sim. Tá? Então, f de x é elevado a x. F de 2 é o quê? É elevado a 2. Beleza? F de estrelinha é elevado a estrelinha. F de g de x é o quê, então? É elevado a g de x, concorda? Beleza? Porque a f ela faz isso, ela pega o que tiver dentro do parênteses e põe no expoente. Tá? Essa é a definição da f. Agora, quem é a g? A g é o logaritmo, concorda? Então eu vou ter e elevado ao logaritmo de base e. Que como eu escrevi aqui, quem é o resultado dessa conta? É o próprio x, concorda? E é isso que está escrito aqui, porque eu tenho base e aqui e base e aqui. Beleza? Tranquilo? Em outras palavras, f de g de x é o próprio x. Tranquilo? Certo? Isso acontece justamente porque essas funções são uma inversa da outra. Tá? Não sei se você lembra disso. Quando tem duas funções que uma é inversa da outra, quando eu componho as duas, quando eu faço isso aqui, o resultado é o próprio x. Tá? Porque como ela é inversa, ela vai e volta. Ela sai do x, vai para o f e o g leva de volta para o x. É isso que essa fórmula diz. Tá? Mas isso aqui é um resultado dessa relação. Tá legal? Na verdade, essas duas relações dizem que a função uma inversa da outra. Alguma dúvida até aqui? Beleza? Posso continuar? Sim? Tá. Agora, a gente vai pegar essa relação aqui e vai derivar, certo? Que vocês, como eu falei, provavelmente vai ser bem rápido. Então, derivando isso aqui, beleza? Aqui eu tenho uma função composta. Lembra que a gente aprendeu semana passada a derivar a função composta, que é a regra da cadeia? Sim. Quanto é a derivada? Eu vou derivar isso aqui, tá? Continuando aqui. Quanto é a derivada de uma função assim, f de g? É dada por essa fórmula aqui, não lembrado? Essa é a aplicação direta da regra da cadeia, tá certo? Beleza? Tranquilo? E aí, do outro lado, eu tenho o que aqui?
Tá de boa isso? Certo? Agora, quem não está escrito ali, ó, vejam bem, que f, no caso da função exponencial, f não é igual a f'. Hein, pessoal? Ali. F não é igual a f', que está escrito ali. Então, essa f' que está aqui eu posso substituir por f, porque é a mesma coisa. No caso da função exponencial, f é igual a f', certo? Então, isso aqui eu posso escrever como f de g de x vezes g de x, que vai ficar igual a 1. Beleza? Agora, f de g de x, então todo mundo entendeu essa passagem? Isso é só porque a função f é a função exponencial. E a função exponencial tem essa propriedade particular. O f é igual a f', certo? Que é o que está escrito ali, ó, no comecinho. Beleza? Tá. Bom, ok. Aí apareceu isso aqui, ó, f de g de x. F de g de x é quem? X. Então eu vou ter x, g' de x é igual a 1. Beleza? Isso significa que g' de x é igual a quanto? 1 sobre x. Tá certo? Essa é a função, é a derivada da função logarítmica. Então essas duas fórmulas que vocês têm que saber para fazer os exercícios que eu vou fazer em seguida. Tá? Quando a função g é logaritmo neperiano, a derivada de g é 1 sobre x. Certo? Beleza? Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa disso aqui? GX aí tá com Não, isso aqui é porque isso que está aqui é x, ó. Então é só substituir. Aí aqui eu passei para o lado de baixo. Beleza? Então essa função g que eu comecei é essa aqui. Então eu deduzi que a derivada da g é 1 sobre x. Esse procedimento aqui é um procedimento padrão. É padrão assim, que essas funções aí, uma é a inversa da outra. Sempre que eu tenho uma função que uma é a inversa da outra, eu posso, sabendo a derivada de uma delas, eu posso deduzir a derivada da outra. Porque qualquer função que uma é a inversa da outra, certo? Vai ter essa relação aqui. Quando eu faço a composta, o resultado é o próprio x. Tá? A gente semana que vem vai fazer outros exemplos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vamos fazer exercício então. Derivada do logaritmo de base tá? Se for de outra base, é uma forma mais complicada. Mas a gente só vai trabalhar com logaritmo de base certo? Dá uma forma um pouco mais longa. Por isso que a gente trabalha com a base porque a base no caso da exponencial, é a mais simples de trabalhar em cálculo. Bom, essa derivada do logaritmo, ela também é coerente com o crescimento logarítmico que a gente viu no gráfico ontem. Lembra que eu falei que, ao contrário da função exponencial, a função logarítmica vai crescendo cada vez mais devagar? Lembra que ela vai ficando com um gráfico que ela, tipo assim, quando eu vou passar, se for de base 2, por exemplo, cada vez para andar uma unidade na vertical, eu tenho que multiplicar por 2 na horizontal. Então, quando eu passo na horizontal de 2 para 4, na vertical eu subo de 1 para 2. Depois eu vou subir de 2 para 3, eu tenho que andar de 4 para 8. Então, ela é uma função logarítmica que ela vai crescendo cada vez mais devagar. Certo? A derivada, ela diz o crescimento
crescimento da função, certo? Então, 1 sobre x não é uma função que tende a zero, que vai ficando pequena. Então, a derivada do logaritmo vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais perto de zero. Isso quer dizer que o crescimento da função logaritmo vai ficando cada vez menor. Beleza? Então agora eu vou fazer exercícios. Antes, enquanto você vai ficar com copiar, esse. Oi? A lista está arrumando, oi?
Não tem nenhum valor que eu preciso. Eu posso calcular essa função em qualquer ponto. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, aí, agora eu vou analisar o sinal dessa função. Sinal dessa função, o que vai acontecer? Olhem para a fórmula, para a expressão da função. Eu posso pensar o seguinte: a exponencial é sempre positiva. Lembram do gráfico da exponencial? É aquele gráfico acima. Beleza? Então, a exponencial é sempre positiva, é como se fosse um x2. Beleza? Não vai influenciar no sinal, vai ser sempre positivo. Beleza? Então, o que vai determinar o sinal dessa função é só o x. Tá legal? Certo? Então, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá de boa? Tá. Então, agora a próxima coisa é calcular os limites quando x tende a mais infinito a gente tem que ter bastante cuidado com esse limite, tá? Certo? Olha só, quando x tende a mais infinito, porque a gente tem que ter muito cuidado assim, do que é indeterminação e o que não é, tá? Beleza? Aí tem aqueles casos de indeterminação que eu falei antes da P1, mas só relembrando o que é uma indeterminação. É quando eu tenho um cálculo de limite no qual tem duas coisas sendo operadas e cada uma puxa para um lado diferente. Certo? Beleza? Então, no caso, quando o x tende a mais infinito, a exponencial tende a mais infinito. Certo? E o x tende a mais infinito também, tá de boa? Quando x tende a infinito, lembrando que o gráfico da exponencial é esse aqui. O gráfico da exponencial sozinha, tá? É mais ou menos esse aqui. Então, quando x tende a infinito, e elevado a x tende a infinito. E x tende a infinito também, alguma dúvida? Certo? Então, nesse caso aqui, eles estão puxando para o mesmo lado ou eles estão brigando? Do mesmo lado. Então vai dar o quê? Infinito, não tem dúvida. Tranquilo? Agora, quando o x tende a menos infinito, esse cara aqui vai tender a menos infinito porque ele é o próprio x, concorda? Certo? E a exponencial vai tender a quanto? Quando o x tende a menos infinito, a exponencial tende a quanto? Zero. Tá? A exponencial tende a zero. Lembrando isso aqui, ó, que a gente vê no gráfico. Beleza? Certo? Então a exponencial tende a zero. Esses limites aqui vocês têm que contar no resumo para a prova, tá? Beleza? Assim, quem não lembrar, né? Certo? Então, todo mundo entendeu o que eu escrevi aqui? Nesse caso aqui, o x tende a menos infinito e a exponencial tende a zero. Tranquilo? Então, eles estão brigando ou eles estão puxando para o mesmo lado? Estão brigando, cada um puxa para um lado. Porque repara só, isso que vocês podem escrever os casos de determinação, né? Eu nem sei de cor também, eu tenho que parar e pensar. Mas vocês têm que pensar assim, eles puxam para o mesmo lado ou não. É isso que determina se é uma indeterminação ou não, tá? Então, no caso, quando eu tenho um produto,
certo? Os dois fatores tendem a infinito, eles estão puxando para o mesmo lado. Mas se eu tenho um produto, um fator tende para infinito, esse fator está puxando o resultado para crescer. Se o outro fator tende a zero, esse outro fator está puxando o resultado para ficar perto de zero. Então cada um está puxando para um lado. Tá? Quando cada um está puxando para um lado, ganha quem puxa com mais força. E no caso, quem puxa com mais força aqui é a exponencial, certo? Porque a exponencial ela tem uma variação mais intensa que qualquer polinômio. Beleza? Então quem ganha nesse caso é a exponencial, porque esse limite é zero. Tá? Vou escrever isso ali também. Tem outro jeito de fazer isso que eu posso ensinar para vocês daqui a pouco, que é a regra de L'Hopital. É uma formulazinha, tá? Vocês podem usar, mas não precisa. Quem entendeu isso aqui pode usar isso aqui, tá? Depois eu já eu passo pela regra de L'Hopital. Que é uma... Tá. Mas vocês podem pensar assim também. Pode apagar isso aqui. Isso aqui é para vocês terem na cola da prova, tá? Certo? Que vai cair esse negócio aí, você tem que saber para onde tende. Certo? E a mesma coisa para o logaritmo também, aproveitando, tá? O logaritmo, saber os limites dele, tá? Então se eu tenho ln de x, o gráfico é assim. É assim o gráfico, beleza? Aí o logaritmo vai ter, quando o x tende a mais infinito, o limite é mais infinito, beleza? Não faz sentido calcular o limite de logaritmo quando o x tende a menos infinito, porque ele não vai até menos infinito. Ele não tem a parte negativa. Mas eu posso calcular o limite zero pela direita. E esse limite é menos infinito. Tranquilo? Então, isso aqui também é para ter na cola da prova. Tá? Beleza, pessoal? Tá. Agora, posso apagar isso aqui? Tira a foto. Eu vou escrever outra coisa para a cola da prova também. Acabem aí, já que eu vou só apagando. Quando, veja bem, quando x é igual a zero,
tá? E quando eu continuar para lá, ela vai ter que ser a quanto? A zero. Então, se ela está negativa, ela vai descer para ficar negativa, e aí ela tem que fazer uma curvinha aqui e subir para atender a zero, tá legal? Beleza? Tá de boa isso? Então, esse é um esboço gráfico que a gente consegue fazer só com os limites, sem calcular as derivadas, tá? Certo? Eu acho que é sempre bom vocês fazerem dessa maneira, tranquilo? Fazerem primeiro, eu acho que assim é mais fácil, porque depois para juntar tudo, eu acho que é mais difícil, tá? Beleza? Bom, agora vamos calcular a derivada. A derivada, agora a gente tem que juntar todas as fórmulas que nós aprendemos, tá? O que eu tenho aqui, derivada? Olhem para cá. Como é que essa função é definida? É definida como um produto de duas funções. É x vezes e elevado a x. Então tem que usar a regra do produto. E aquelas três regras que são chamadas regras operatórias de derivação, que vocês têm que saber usar, tá? Não precisa decorar, vocês têm que saber usar. Que é a regra do produto, a regra do quociente, que é para divisão, e a regra da cadeia, que é para função composta, que é aquela que a gente acabou de usar ali, beleza? Vocês têm que saber usar essas três regras, certo? A regra do produto, como é que ela funciona? Eu tenho um produto de duas funções, no caso é x vezes elevado a x. Então eu derivo a primeira e multiplico pela segunda, tá certo? Beleza? Então o que eu fiz aqui, ó? A primeira função é x e a outra é elevado a x, tá certo? Então derivo o x que dá 1 e multiplico pelo elevado a x, certo? Beleza? Agora eu tenho que fazer o contrário. Eu repito a primeira e derivo a segunda. A derivada da segunda vai dar quanto? Aquilo ali, x vezes elevado a x. Isso, é x. Mesmo. Tranquilo? Oi? Beleza? Elevado a x, certo? Pode falar só exponencial, que é tipo isso. Em cálculo, quando a gente fala exponencial, já está implícito que a gente base é, tá? Certo? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o elevado a x em evidência. Tranquilo? Certo? Então vai ficar x mais 1 que multiplica elevado a x. Tá de boa? Colocando elevado a x em evidência. Então essa é a derivada primeira. Certo? Beleza? Agora vamos calcular a derivada segunda. A derivada primeira, ela diz o crescimento da função. Onde ela é crescente, onde ela é decrescente. E para isso eu tenho que analisar o sinal. Certo? Tranquilo? Essa análise do sinal aqui é parecida com aquela. Tá legal? Por quê? Ali aqui eu tenho o quê? Ó, eu tenho esse cara aqui, x mais 1, multiplicado por L elevado a x. O L elevado a x não vai influenciar em nada no sinal, porque ele é sempre positivo. Certo? Então, para analisar o sinal, eu só tenho que me preocupar com o x mais 1. Tá beleza? O x mais 1, então o que vai determinar o sinal é só o x mais 1. O x mais 1, onde é que ele vale 0? Quando o x é igual a quanto? Isso aqui vai valer 0. Menos 1, tá certo? Então, no menos 1 ele vale 0. À direita do menos 1 ele é positivo ou negativo? Positivo. E à esquerda ele é negativo, beleza? Agora, isso que eu estou analisando é a derivada primeira, que diz o quê? O crescimento.
sei que para cá é decrescente e para cá é crescente. Tá legal? Certo? Beleza? Então, esse ponto menos 1 é um ponto de quê? Se ele decresce, ele começa a crescer. É um ponto mínimo. Que já apareceu aqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, onde é que ela vai atingir um ponto de mínimo? Quando o x é igual a menos 1. Tranquilo? Certo? Agora eu posso calcular, para esse x igual a menos 1, eu posso calcular o y correspondente. Como é que eu calculo o y correspondente? Eu tenho que substituir na função. Então, f de menos 1 é quanto? Substituindo menos 1 lá na função. Vai ficar, ó, substituindo menos 1 aqui, ó. Tranquilo? Vai ficar menos e elevado a menos 1, certo? Substituindo menos 1 ali. Tranquilo? Que dá, se vocês quiserem escrever, menos 1 sobre e, né? Que é elevado a menos 1 é 1 sobre e. Tranquilo? Esse número aqui, 1 sobre e, é da ordem de 0,3. Porque é próximo de 3. Então é tipo 0,1, algo perto de 1/3. Entre 1 quarto e 1/3, mais ou menos, né? Certo? Mas enfim. Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo o quê? Montar o absoluto. Absoluto. Todo mundo está percebendo que é um ponto de mínimo absoluto? Porque ele é o menor valor atingido pela função, tá legal? Não tem nada abaixo dele. Certo? Beleza? Bom, agora vamos calcular a derivada segunda. O que a derivada segunda vai nos dizer? Se tem ponto de inflexão, onde é que é a concavidade positiva ou negativa. Olhando para o gráfico, vocês acham que vai aparecer algum ponto de inflexão? Uma mudança de concavidade? Vai, aqui, ó. Porque aqui, como ela tem um mínimo, sempre que ela tem um mínimo, ela tem que estar virada para cima. E aqui ela está virada para baixo, porque ela tem que fazer esse movimento aqui para poder tender a zero. Tá? Então vamos lá. A derivada primeira é isso aqui, né? X mais 1 é elevado a x. Então, fala. Então pode ser que um ponto de mínimo e máximo no ponto de inflexão. Um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Seja ele elevado ou não. É um ponto de inflexão? Não, o ponto de inflexão é onde muda de concavidade. Aquele não muda de concavidade. Ó, a concavidade dos dois lados dele está virado para baixo. A concavidade é a curvatura da função, se ela está assim ou assim. Então, ponto de mínimo e máximo é outra coisa, é diferente do ponto de inflexão, entendeu? Olha só, então, a derivada segunda. Derivada segunda, eu vou derivar isso aqui, tá? Aí, de novo, eu vou usar a regra do produto, certo? Porque isso aí é um produto, tranquilo? Então eu vou derivar, a derivada primeira é essa fórmula aqui, tá? Então a regra do produto, como é que ela nos manda fazer? Eu tenho que derivar o primeiro fator, que é esse aqui. A derivada disso aqui dá quanto? Derivada de x mais 1. 1. Aí eu repito o segundo. Beleza? Aí agora eu repito o primeiro e derivo o segundo. Tá de boa? Tá? Sim. Então pronto. Aqui, ó, eu vou botar E elevado a x em evidência. Quando eu botar E elevado a x em evidência, vai ficar o quê? X mais 2. Todo mundo concorda? Porque vai ficar, ó, x mais 1 mais 1. Então vai ficar x mais 2, tá beleza? Pronto. Aí, de novo, análise do sinal disso aqui. Mais uma vez, é igualzinho aos outros anteriores. Eu só preciso
que é um ponto de inflexão? O ponto de inflexão é, até aqui, ela estava curvada para baixo. A gente pode botar a concavidade da mão assim para ajudar, beleza? Ela estava curvada para baixo. E daqui para cá, ela vai passar, aliás, para cima. E daqui para cá, ela vai passar a ficar curvada para baixo, tá? Então a concavidade é diferente do crescimento. A partir do ponto -2 que ela começa Isso. Exatamente. A concavidade é diferente do crescimento, tá? O crescimento é assim, ela está inclinada assim ou inclinada assim, tá? Então repara que aqui ela está inclinada positivamente com a concavidade positiva também. Aqui, nesse pedacinho entre -2 e -1, ela está inclinada negativamente, mas com a concavidade ainda positiva. E aqui a concavidade passa a ser negativa. Tá? Bom, e aí eu tenho x igual a -2, posso calcular, se eu quiser, o y, que vai dar -2 elevado a -2, como se tiver, não importa. Isso aí, se vocês quiserem, podem escrever assim. Beleza? E aí, faço. Mas tem que ter na prova de -2 se está assim. Ela para baixo seria para baixo seria tipo assim, não teria como fazer aqui, porque quando eu pego para baixo seria assim, né? Então ela estaria mas aí não seria um ponto mínimo, entendeu? Não tem como. Não, é só para ficar mais fácil. Ficaria assim. Ah, tá. Aí não teria como ter um ponto mínimo. Porque se fosse com uma negativa, eu teria que fazer isso. Mas aí não teria como ter um ponto mínimo. As coisas têm que ser coerentes, entendeu? Porque sempre que tem um ponto mínimo, em volta desse ponto mínimo vai ter um intervalo que ela está para cima. Quando tem um ponto máximo, ela vai estar para baixo. Tá? Não, é porque fica assim. Só que aí tanto a cabeça e tanto para baixo. Mas para baixo não quer dizer que ela faça isso. Entendeu? Ela pode para baixo, não necessariamente ela vai fazer isso. Se ela fizer isso, assim, ela também vai para baixo. É o caso ali, entendeu? Certo? Vocês têm que agora até semana que vem fazer exercício. A gente tem tempo de fazer mais um hoje. Bom, aí, para acabar esse exercício, a gente tem que botar o relatório de tudo que essa função tem de relevante. Então, reparem só, essa função ela tem uma assíntota horizontal em y igual a 0, tá certo? Beleza? Ela tem um ponto de mínimo absoluto, que é o ponto -1 sobre E. E ela tem um ponto de inflexão, que é -2 sobre E2. Essas são as coisas que essa função tem de relevante. Tá? Não tem assíntota vertical, não tem ponto de máximo. Beleza? Tá? Então, assim, outra observação também, vocês não precisam de calculadora para fazer a prova, tá? Aqui vocês podem deixar indicado, se eu botar em decimal isso aqui, deixa assim mesmo. Certo? Bom, então, quando vocês acabam de copiar, o que vocês estão achando disso? Difícil ou fácil? Essa aí é difícil. Essa aí eu não sei não. Vou apagar aqui, tá?
Pode apagar? Sim. Tá, antes de começar a fazer isso, só uma observação aqui, que é o seguinte, que eu escrevi isso aqui, quem varia mais rápido? Quem varia mais rápido é para a gente pensar, quando a gente está resolvendo uma indeterminação, quem puxa com mais força, tá? Então, eu estou escrevendo aqui no meio, eu tenho os polinômios, certo? Os polinômios, quem varia mais rápido é quem tiver um grau maior, tá? Então, por exemplo, varia mais rápido quer dizer cresce mais rápido ou decresce mais rápido. Então, por exemplo, x3 cresce mais rápido que x2, beleza? x4, como está escrito aqui, cresce mais rápido que x, tranquilo? A exponencial cresce mais rápido que qualquer polinômio, beleza? Pode ser de grau 1.000.000, a exponencial ganha. E o logaritmo cresce mais devagar do que qualquer polinômio também, tá? Aqui eu poderia botar inclusive expoentes negativos, 1 sobre x elevado a menos 1, e o logaritmo vai crescer mais devagar que tudo isso. Quando ele já tem crescimento menor é o logaritmo. Dessas funções aí, sim. Pode ter outras funções muito loucas, tá? Que a gente não trabalha com elas aqui. Porque uma coisa aqui também é assim, o seguinte, em cálculo, a gente trabalha normalmente com um conjunto muito pequeno de funções, que é logaritmo exponencial trigonométrico, que a gente vai ver semana que vem. Tem funções muito loucas, tem gráficos muito bizarros, e depois vocês vão ver outras disciplinas. E análise real? A análise real é a formalização disso. Não tem integral. Que é a matéria mais legal do curso, análise real. Eu amo. Se eu pudesse, eu só dava aula de análise real. Tirou o código. Quando a gente vai fazer as coisas sobre quando a gente vai fazer as coisas sobre Análise real esse semestre eu tentei, não deu. Que era sexta-feira à noite, aí não tem condição. Pode apagar do lado de lá. Então, outro exercício envolvendo exponencial e logaritmo. Vamos fazer rapidinho para dar tempo de acabar hoje, tá? Então, olha só, primeira observação. Quando eu escrevo, tipo assim, o Ln ao quadrado de x, está escrito aqui, tá? Certo? Esse expoente do lado da função. Isso é a mesma coisa que escrever. Isso aqui é uma notação para isso, tá? Ln de x ao quadrado. Beleza? Então, o que significa isso? Eu pego o número x
calcula o logaritmo e aquele resultado eu levo ao quadrado. Certo? Beleza? Tá? Bom, aí a primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, é definir o domínio dessa função. Tranquilo? Como eu tenho um logaritmo aqui, esse x não pode ser negativo. Tá legal? Então, eu não posso colocar, eu vou ter um logaritmo, não posso ter um logaritmo menos 1, não existe, tá? Por quê? Porque esse x que está dentro do logaritmo é o resultado de uma potenciação, então nunca pode ser negativo. Então o domínio vai ser de 0 a infinito e o contradomínio vai ser R. Tá? Mas quando tem logaritmo, não tem que ser diferente de 1? Não, a base tem que ser diferente. Mas aí a base é R. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Quando você tem logaritmo, ó, y igual ao logaritmo na base de x. Esse A aqui tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. E o x tem que ser positivo, entendeu? Mas no caso, quando eu escrevo Rn de x, eu quero dizer logaritmo de base R. Então ele já é. Beleza? Bom, agora vou analisar o sinal. Aí eu vou até botar começando do zero, tá? Porque pra cá não tem nada. Beleza? Bom, posso apagar esse negócio aqui? Não, pode. Para fazer esse exercício, é bom a gente ter em mente também como é que é o gráfico do logaritmo, tá? Que é assim. Beleza? O gráfico do logaritmo é algo assim. E esse ponto aqui é o ponto 1. Certo? Beleza? Esse ponto aqui é o ponto 1. Então esse é o gráfico do logaritmo. Tranquilo? Certo? O que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando esse negócio aqui e elevando ao quadrado. Certo? Quando eu elevo isso ao quadrado, quem é negativo vai passar a ser positivo. Então essa parte está negativa aqui, quando eu elevar ao quadrado vai passar a ser positivo. Só que no 1, onde o logaritmo vale 0, ele vai continuar, quando elevar ao quadrado, vai continuar valendo 0. Então esse sinal ele vai ficar assim, ó. Beleza? Certo? Porque, lembrando assim, logaritmo de 1 em qualquer base é 0, tá? Porque o que significa logaritmo de 1 na base 2, por exemplo? Logaritmo de 1 na base 2, lembrando, logaritmo é o expoente, tá? Então, logaritmo de 1 na base 2 é o expoente ao qual eu tenho que elevar 2 para dar 1, que é 0. Isso não é só na base 2, é em qualquer base, tá? Então, logaritmo de 1 é sempre 0, certo? Então, no caso dessa função aqui, quando eu colocar 1 aqui, vai dar negativo. Desculpa, vai dar 0. Qualquer outro valor que está elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, a análise do sinal é essa aqui. Tá beleza? Deu para pegar isso? Certo? Bom. Agora, vou calcular os limites. Então, vou calcular o limite quanto dá esse limite aqui, quando o x tende a mais infinito, de logaritmo ao quadrado? Infinito, porque o logaritmo tende a infinito, ao quadrado continua infinito, tá? Então esse aqui vai dar infinito. E esse aqui? Não. Eu posso calcular esse limite? Não.
vai ficar o quê? Ele está positivo, mais infinito. Então esse limite aqui também dá mais infinito. Certo? Beleza? Bom, agora, da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou fazer o gráfico só com essas informações aí, tá? Então, o gráfico vai ficar assim, depois eu vou melhorando esse gráfico. Certo? Olha só. Está escrito aqui, quando x é 1, y é 0, beleza? Então o gráfico passa por esse ponto aqui, beleza? Tranquilo? Certo? Aí daqui para cá, ele vai tender infinito, então vou desenhar assim. Por enquanto eu não estou com chute isso, não é bem assim. Depois que a gente calcular a derivada, mas por enquanto, a única informação que eu tenho é que ele vai tender infinito. Beleza? Quando o x tende a mais infinito, ele tende a infinito, tá? E quando o x tende a zero pela direita, ele tende a quanto? Infinito. Então, zero pela direita, ele vai ter que tender a infinito. Vai ter que fazer isso. Tá beleza? Alguma dúvida? Tá. Então agora vamos calcular a derivada. Então, olha só. Como é que eu calculo essa derivada? Eu escolhi esse exemplo de propósito para a gente ter uma conta da derivada diferente da anterior, tá? Porque no caso, como eu tenho logaritmo de x ao quadrado, eu não tenho, eu até poderia escrever isso como um produto, eu posso escrever como logaritmo vezes logaritmo também. Mas do jeito que está escrito, não é um produto, é o quê? É uma composição. Porque eu peguei o logaritmo e elevei ao quadrado, tá? Certo? Então, é uma função que eu apliquei, que é o logaritmo, que eu apliquei outra função em cima dela. Certo? Beleza? Então, eu tenho que derivar isso usando, como é uma função composta, eu tenho que derivar isso usando a regra da cadeia. Tá? Então, como é que eu uso a regra da cadeia? Eu tenho logaritmo de x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é assim, é alguma coisa elevada ao quadrado, como se fosse um x2. Só que não é um x2, é um logaritmo ao quadrado, tá? Mas se fosse x2, quem seria derivado? 2x, só que é 2 logaritmo de x. Aí só isso, acabou? Tem que multiplicar pelo quê? Derivada da função de dentro, que é quanto? 1 sobre x. Beleza? Então a derivada vai ser isso aqui, ó. Eu posso escrever assim, 2 logaritmo de x sobre x. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, vamos analisar o sinal disso. O sinal disso
vai ser decrescente depois crescente, que é coerente com o gráfico, tá? Então eu já vou botar aqui, 1, 0 é um ponto de mínimo absoluto. Agora vamos calcular a derivada segunda rapidinho. Professor, Fala. por que é 1? Oi? Perdi por que é 1? O que é 1? Ponto. Porque eu não vou logaritmo vale zero. Entendeu? É o sinal do logaritmo. Porque o x é sempre positivo, porque eu estou só nesse pedaço do eixo. Então eu só vou olhar para esse aqui, o logaritmo vale zero. Entendeu? Vitor, uma dúvida que eu fiquei aqui. Você interpretou n ao quadrado de x como uma função composta, né? Um x quadrado e dentro dele o ln. Se eu interpretasse como ln de x vezes ln de x, fizesse a regra Sim, do vai dar produto, muito também pouco. chegaria no mesmo Sim, resultado. também é possível. É outra forma de pensar. Não é obrigado a usar uma. Eles poderiam fazer assim, eu só não vou fazer agora por causa do tempo. Mas Daria mais trabalho. mas dá o mesmo resultado. Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Agora, a derivada segunda para acabar a aula, qual é a regra que a gente vai usar? Quociente. Tá? Como é que é a regra do quociente? Quem não sabe decor, não se preocupe, tá? Só tem que saber aplicar. Como é que é a regra do quociente? Aí tem que ter cuidado com a ordem, porque tem sinal de menos, tá? Então, eu derivo primeiro o de cima, quanto dá essa derivada aqui? 2 sobre x. E aí multiplico pelo de baixo. Certo? Aí, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é quanto? 1, concorda? Hã? Isso. Sobre quem? Não. Sobre esse aqui é o quadrado. Então isso vai ficar assim, ó. 2 menos 2 logaritmo de x sobre x ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Sim. Tá? Pô, pena que tá bem no final da aula, porque seria bem legal. Mas olha só. Veja bem. O que eu tenho que me preocupar? Posso, inclusive, colocar esse 2 em evidência, tá? Vou escrever assim, ó. 2 que multiplica 1 menos o logaritmo de x sobre x ao quadrado, tá? Eu vou ter que fazer isso bem rápido. Se olha só, agora eu tenho que ver onde é, porque o de baixo, eu vou analisar o sinal, tá? O de baixo é x ao quadrado. Não preciso me preocupar com x ao quadrado na análise de sinal, certo? Só preciso olhar o de cima, só preciso olhar para esse termo aqui. 1 menos logaritmo de x, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, quando é 1 menos logaritmo de x é igual a 0? Não, quando o logaritmo de x é igual a 1. Quando é que o logaritmo de x é igual a 1? Quando x é igual a e. Perfeito, exatamente. Quando x é igual a e. Porque a base desse logaritmo aqui eu coloco e. Então aqui eu tenho esse logaritmo aqui, lembrando, quer dizer isso aqui, certo? Beleza? Então, se o logaritmo é 1, o logaritmo é um expoente, tá? Se o logaritmo é 1, quer dizer que o resultado é igual à própria base. Então aqui eu tenho que x é igual a e. E aí, no ponto ele vale 0, beleza? Certo? Como tem um sinal de menos aqui, para cá vai ficar negativo, para cá vai ficar positivo.
Então a concavidade fica assim, certo? Beleza? O que nos diz que aquele gráfico ali, aquele esboço inicial do gráfico não é bem assim. Porque no ponto x igual a E ocorre uma mudança de concavidade, certo? Beleza? Quando x igual a E, eu posso até calcular aqui que f de x vai ser 1, tá? Que é jogando ali. Então, a análise da derivada segunda me diz que no ponto x igual a E, que está mais ou menos assim, ela muda de concavidade. Daqui para lá, ela passa a ter concavidade negativa. Então, o desenho do gráfico não é esse. Quando ela chegar nesse ponto, ela vai fazer assim, ela vai fazer isso, ó. Certo? Então, esse é o desenho do gráfico. Esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Certo? Deu para pegar essa última parte? Que olha só, o sinal da derivada segunda ela vai virar de cabeça para baixo, tá? Então, não é como se desenhar no gráfico. Aquele desenho do gráfico anterior eu teria sempre a derivada segunda positiva. Beleza? E a análise do sinal me diz que tem uma mudança de sinal. Então ele faz isso, depois isso. Beleza? Tranquilo? Então só isso por hoje. Bom fim de semana.